Quantos estão animados nessa manhã abençoada? Alguns vão estar animados à tarde, outros à noite para receber essa mensagem, porque ela vai ficar também transmitida pela internet e também pela TV. Sejam bem-vindos os que estão em casa. Queridos, eu gostaria que você ficasse de pé mais uma vez. Eu quero orar com você. Eu creio que esse é um tempo abençoado, um tempo oportuno para estarmos crescendo e recebendo de Deus. Então, levanta as tuas mãos e aproveita essa manhã para agradecer ao Senhor, render graças ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Eu quero te louvar e te agradecer por ter acordado nessa manhã e saber que o Senhor está comigo, saber que o Senhor tem nos protegido, nos livrado, o Senhor tem feito o teu melhor todos os dias para nos alcançar. E nós queremos nesse dia, Pai, em nome de Jesus, dar uma resposta favorável a expectativa que o Senhor tem de cada um de nós, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor fique livre nessa manhã para manifestar a tua unção de crescimento, trazendo crescimento sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que cada pessoa que entrou aqui venha sair desse lugar cheio, farto da tua palavra, Pai. Que venha sair daqui transbordando, inspirado para crescer, avançar, para romper limites, para fazer aquilo que o braço não pode fazer, para fazer aquilo que a capacidade natural não pode fazer, porque o teu favor irá adiante deles, Pai. O Senhor irá adiante deles, abrindo portas, fazendo o que eles não podem na sua força, em nome de Jesus. Amém. Pergunta a alguém perto de você, você está pronto para crescer? Glória a Deus. Então abra o seu coração, incline o seu ouvido à palavra nessa manhã. O tema que eu vou estar falando nessa manhã a respeito de crescimento é crescimento invisível. Diga, crescimento invisível. É necessário o crescimento invisível para que haja um crescimento visível. O crescimento, como a palavra chama, de a todos manifesto. O texto básico que eu sempre leio nas escolas de crescimento é o texto que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 6 e 7. Diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De quem é que vem o crescimento? De Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, queridos, a primeira coisa que a gente deve entender é que quem dá crescimento é Deus. Deus, Ele quer que você cresça. Deus tem expectativa no crescimento. Desde o jardim do Éden, quando Ele plantou aquelas plantas, aquelas árvores com a capacidade de nelas ter um fruto no qual há uma semente e aquela semente produz crescimento. Mas a capacidade de manifestar o crescimento está dentro do fruto. Aquela semente é dela que vai ter o crescimento. De uma única semente você pode gerar uma floresta inteira. De um único ovo, né? Tem aquela história do engenho, né? Do homem do engenho que só tinha um ovo e que com um ovo ele transformou em um grande engenho. Alguém já ouviu essa história? Eu não sei o quão verdadeira é essa história, mas eu sei que cientificamente ela é plausível. De um ovo você pode fazer uma grande fortuna, desde que você não coma esse ovo. Amém? Se você colocá-lo para chocar, ele vai passar um bom tempo ali debaixo de uma galinha sendo chocado, ou dentro de uma chocadeira. Aparentemente nada está acontecendo, ele continua um ovo, mas depois de um certo tempo ele eclode, e quando ele eclode sai um pintinho frágilzinho de dentro dele. E aquele pintinho frágilzinho não tem a capacidade em si de se sustentar, mas se ele for alimentado, nutrido e protegido, ele vai crescer. E quando ele cresce, ele ainda sozinho, ele ainda não consegue multiplicar. Ele precisa de uma parceria para multiplicação, de uma associação. Então, ele vai poder começar um novo processo. Um processo de agora começar a cuidar de algo. Ele foi cuidado, ele foi nutrido, agora ele vai precisar chocar, ele vai precisar nutrir para que haja crescimento. E nós vamos estar falando sobre isso, sobre o crescimento invisível, o crescimento que ninguém está vendo, mas que está acontecendo.
Existe algo acontecendo na sua vida. É interessante, queridos, que o crescimento ele acontece no sentido de expansão, mas também acontece o contrário de crescimento, que é o decrescimento, é um encolhimento. Na nossa vida nós nunca estamos estáticos. Nosso nível de crescimento não é algo que você chegou até um determinado ponto e você permanece lá. Ou você continua a crescer, ou você regride. Isso é na fé, isso é em todas as áreas. Isso é o crescimento espiritual. Ou você continua crescendo espiritualmente, ou você estará regredindo espiritualmente. Se você está indo para a academia fazer atividade física, os seus músculos eles estão crescendo, desenvolvendo. Se você para, tá bom, cheguei aqui no nível que eu queria, não vou mais para a academia, eu quero ficar do jeito que eu estou. É suficiente chegar lá naquele ponto e parar? O que é que vai acontecer? Regressão. Vai regredir, atrofiar. Porque faltou desenvolver, faltou você estar ali, tendo o crescimento invisível. Antigamente a academia era um lugar de crescimento invisível, né? As pessoas não estavam vendo só quem estava na academia. Hoje não, né? Hoje na academia as pessoas estão tirando selfie e aí já dá para saber quem está crescendo ali. Mas eu não quero falar aqui de crescimento de academia, eu quero falar de um princípio de crescimento que serve para todas as áreas da nossa vida, para o que Deus tem para fazer. Deus, ele tem uma grande obra para fazer na terra e ele vai precisar de grandes pessoas para fazer na terra. Eu estou olhando aqui para pessoas grandes, pessoas que têm o DNA de Deus em você. O seu crescimento depende do seu DNA. Quem já viu aqueles pintinhos? Na verdade, tem uns galinhos que são, a gente chamava de galo nanico. Eu não sei como é que chama aqui. É uma raça que não cresce muito. Garnizé? Bem, eu não conheço. Garnizé. Pronto, garnizé. Você alimenta o garnizé e você alimenta o índio gigante. Todos os dias você alimenta o garnizé e alimenta o índio gigante. O garnizé ele vai crescer até uma determinada estatura e ele vai parar naquela estatura. E por mais que você continue alimentando o garnizé, ele nunca vai passar daquela estatura, porque geneticamente ele tem um limitador. É um limitador genético. Então, o crescimento ele não depende só de nutrição e tempo. Ele depende de nutrição, tempo e genética. Ok? Agora, quando você alimenta um índio gigante, você vai estar alimentando, ele cresce, chega na estatura lá do garnizé e ele continua a crescer. Até que fica uma grande ave. Da mesma forma, isso é em todas as espécies. Um avestruz vai crescer até o tamanho da avestruz, um elefante vai crescer até o tamanho do elefante. E o Filho de Deus vai crescer até onde? Aleluia! É o que Jesus falou em João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ele disse, eu vim para que vocês tenham a vida zoé. Eu vim para que vocês tenham a própria vida e natureza do Pai. Eu vim para que vocês passem a ter agora no espírito de vocês o DNA de Deus. O DNA espiritual de Deus. Para que você tenha nascido de Deus. E agora quando você é nascido de Deus e recebe a nutrição da palavra de Deus, o céu é o limite para você. Aleluia! Então existe agora a estatura de homem perfeito. Homem e mulher de Deus perfeito. Nós sabemos que aqui na terra nós não chegamos à estatura de varão perfeito na terra. Mas nós estamos sempre crescendo. O apóstolo Paulo ele falou, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Eu avanço para o alvo, para o autor e consumador da minha fé. Jesus, né? Então, nós podemos estar sempre crescendo em Deus, sempre avançando em Deus, sempre se tornando pessoas mais maduras espiritualmente. Mas, queridos, o crescimento nem sempre ele é visível, e existe um estágio no crescimento onde ele é invisível. Em Lucas capítulo 2, versículo 52, nós vemos Jesus nesse estágio.
Aqui, Jesus tinha por volta de 12 anos de idade e ele estava lá entre os doutores conversando sobre a palavra de Deus. Jesus estava interrogando, perguntando aos doutores e também dando algumas respostas. E nesse momento ele havia se perdido do seu pai e da sua mãe, mas seus pais o encontram, ele está no templo. E ali você vai ver uns versículos anteriores que Jesus ele continua sendo submisso ao seu pai e à sua mãe. Ele continua sendo submisso ao seu pai e à sua mãe. Jesus, queridos, é Deus na terra. Mas ele está submisso ao pai e à mãe. Você acha que Jesus não sabia que ele era Deus? Ele sabia, mas ele entendia a esfera de atuação dele. Ele entendia o lugar onde ele estava plantado. Ele foi plantado numa família, aquela família tem uma liderança. Mesmo ele sendo Deus, ele entende que dentro daquela casa ele é filho. E como filho, ele precisa obedecer aos seus pais. Então Jesus, ele não ultrapassa as esferas de liderança, as esferas de autoridade. Ele tem autoridade para expulsar demônios? Tem. Mas dentro da casa ele não tem autoridade para se levantar contra o seu pai e a sua mãe. E nesse tempo, queridos, na verdade em todos os estágios da nossa vida nós precisamos entender quais são as nossas esferas de atuação. Até onde a nossa autoridade ela vai. Está comigo, queridos? Então isso é muito importante. Você precisa saber lidar bem com essa situação e estar bem em toda e qualquer situação da sua vida. Então, tem gente que não sabe ser mandado. Não, eu não nasci para ser mandado por ninguém. Eu não sei como fizeram uma música assim. Eu não nasci para ser mandado por ninguém. Digita assim, não nasci para ser, não sei ouvir ordens de ninguém, não sei cumprir ordens. Sabe, querido, Jesus, ele cumpriu ordens. Jesus, ele foi mandado. Ele é o Senhor de toda a terra, ele é antes de todas as coisas. Sem ele, nada do que existe veio a existir. Mas ele recebeu ordens e obedeceu, ele foi submisso ao seu pai e à sua mãe. No tempo em que ele viveu dentro da sua casa, ele estava lá sendo submisso a Maria, a José. Aleluia. Isso é maravilhoso. Eu quero ler aqui com vocês o texto que eu falei, né, de Lucas 2:52, que diz: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Jesus estava crescendo em sabedoria, estatura e graça. Diante primeiro de quem, queridos? De Deus e também dos homens. O crescimento diante de Deus é um crescimento invisível para os homens. Você está crescendo diante de Deus. Deus está vendo o seu crescimento. Deus está vendo as suas escolhas. Deus também está vendo o seu encolhimento. Todas as vezes que você obedece a Deus, você está exercitando-se na fé santíssima e você está crescendo. Todas as vezes que você desobedece a Deus, você está regredindo, está encolhendo na fé. Então é melhor obedecer do que sacrificar o crescimento. Está comigo, queridos? É muito importante obedecer. Jesus sempre é obediente, ele estava crescendo diante de Deus. Todas as vezes que ninguém está vendo, mas você para ler, para ouvir a palavra, para meditar na palavra, para considerar no que Deus está dizendo, queridos. Ninguém está vendo, ninguém está ouvindo. Você não está fazendo uma selfie ali, lendo a Bíblia, mas você está lá, lendo a palavra de Deus, buscando conhecimento da palavra, pedindo ao Espírito Santo revelação, entendimento para praticar a palavra de Deus. Você está crescendo diante de Deus. Esse é um crescimento invisível, que os homens não estão vendo, mas o resultado dele será visto. O resultado do crescimento que ninguém vê é um crescimento que as pessoas também verão. Então Jesus ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Nós vamos ver um outro exemplo de um homem natural que teve uma etapa de crescimento invisível bem feita e que depois o seu crescimento também se tornou notório,
que é conhecido como Davi. Alguém já ouviu falar de Davi? Quem já ouviu falar do rei Davi? Eita, glória a Deus. Sabe por que você já ouviu falar de Davi? Porque Davi não sabotou o seu crescimento. Porque Davi, ele soube compreender bem a etapa de crescimento onde as pessoas não estavam vendo. Davi não desistiu enquanto as pessoas não estavam vendo. Ele perseverou. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 17. Primeiro Samuel, capítulo 17, versículo 33. Está escrito: porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Vamos fazer uma pausa aqui. Então aqui nós estamos diante daquela situação onde o filisteu Golias estava afrontando o exército de Israel, vários dias afrontando. O exército estava com medo, estava tremendo, os homens estavam tremendo diante de Golias. O próprio rei Saul estava com medo de enfrentar Golias. Golias estava afrontando todo o exército e dizendo: digam ao rei, ou venha um homem de Israel lutar contra mim. E se ele me vencer, nós vamos te servir. Se eu o vencer, nós serviremos vocês. Ou seja, essa batalha, ela vai ser vencida por um único combate. Um único homem será suficiente para vencer todo esse exército, desde que ele me vença. Então, aquele exército do Deus vivo não tinha Deus como vivo para eles. O exército do Deus vivo tinha o título de guerreiros de Deus, porém eles não tinham experiências com Deus. Talvez até eles tivessem tido experiências com Deus, mas eles não estavam se aperfeiçoando no seu crescimento diante de Deus. Às vezes, queridos, é possível você ter algumas vitórias e você atribui essas vitórias a Deus e sabe que sem Deus você não poderia ter essas vitórias de modo algum. Porém, você pode se acomodar e parar de continuar o seu progresso na fé e no seu relacionamento com Deus. E a sua fé que poderia estar agora em um estágio ainda maior, porque ela já foi suficiente para te dar uma grande vitória que sem ela você não conseguiria. Agora era para ela estar crescendo, mas você se acomodou e continuou vivendo, fazendo batalhas segundo a sua força. Olhando para os números, nós temos um grande exército. Temos um grande exército, nosso exército é o maior da terra. E por causa do número, nós vamos poder vencer qualquer exército. Só que Golias, ele não estava interessado no número. No exército dos filisteus havia um grande. E precisava que no exército do povo de Deus também tivesse grandes lá. Então não seriam os números que iriam vencer aquela batalha. Seria a estrutura individual. Existem batalhas, queridos, que o que vai vencer na sua vida não é a quantidade de recursos que você tem, a quantidade de dinheiro, a quantidade de prédios, a quantidade de pessoas na sua equipe. É a sua estatura. É o seu crescimento. Tem vitórias que dependem do seu crescimento individual. Diga isso, diga. Existem batalhas que vai depender da minha estatura, do meu relacionamento e confiança em Deus. Aleluia. Então quando eu falo isso, querido, de estatura, não quer dizer que você tem que ser um gigante na sua força. Não é confiar na sua força. É saber que se você e Deus estão conectados, então não existe maior do que você. Não existe maior do que você no mundo. Eu não estou falando de pessoas, que a nossa luta não é contra pessoas, é contra as oposições do inimigo que vem contra a nossa vida. Mas se você está plenamente convicto de que você está associado com Deus, que aonde você chega, Deus está com você, você nunca está sozinho. Então esse é um individual com Deus. É você e Deus um.
Aleluia. Como é que eu sou individual? Como é que é um ser tá, eu e Deus? Jesus disse, eu e você somos um. Diga, eu sou um com Deus. Mas nós temos que estar conscientes disso. E às vezes, se você não tiver cuidado, você vai começar a ficar consciente dos recursos que estão à sua volta. Mais consciente da equipe do que consciente de Deus com você. E isso é um limitador de crescimento. Na verdade, isso é uma atrofia. Você começa a atrofiar na fé e o seu crescimento fica poldado diante do Senhor. Mas nós estamos aqui, queridos, para fazer essa área. Se alguém chegou aqui dessa forma, você vai sair daqui de uma forma diferente. Se estava confiando no braço, se estava confiando na equipe, se estava confiando nos recursos, ou até mesmo não tinha nada disso, e ainda assim achava que não tinha como crescer, você vai sair daqui confiando no Senhor. Sabendo que você é um com Deus, e que não existe nada que possa vir a afrontar você, que vai limitar o seu crescimento. Então, Samuel olhou para o exterior de Davi e disse, contra o filisteu você não pode lutar, você é moço. E ele já é um homem experimentado nas batalhas. Mas olha a resposta de Davi. No versículo 34, respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua mão, da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Aleluia! Glória a Deus. Davi entendeu, queridos, que quando ele estava lá apacentando as ovelhas do pai, chegou um leão, ele não se viu só. Ele sabia, Deus está comigo, Deus vai me ajudar a prevalecer contra o leão. Ele pegou nas barbas do leão e venceu o leão. Aleluia! Eu tenho um colega, professor de matemática da universidade, e um dia eu estava conversando com ele e a esposa, e eu acho que ele me falou isso só mesmo para eu dar esses testemunhos. E ele estava no banheiro tomando banho, entrou um rato. Entrou um rato no banheiro. Ou já estava lá, eu sei que o rato manifestou ali. E ele ficou com tanto medo daquele rato, ele não conseguia sair do banheiro, até que a esposa dele foi lá pegar e matar o rato. Eu fico pensando, querido, se você tem medo de matar um rato, quanto mais um leão. Eu acho que aquele rato estava se vendo um leão diante daquele homem. E um homem grande, queridos. A mulher dele mais franzina do que ele, mas ela tinha coragem. Você precisa ter coragem. Ah, pastor, mas eu não tenho coragem. Se você estiver com Deus, você vai ter coragem. Tenha confiança no Senhor, você vai ter coragem para enfrentar as dificuldades. E o que aconteceu aqui? Ele enfrentou o leão, prevaleceu. Enfrentou o urso, prevaleceu. Agora chegou uma oportunidade. Visível. Porque o leão e o urso eram oportunidades invisíveis. Invisíveis às pessoas, queridos, porque Deus estava vendo e ele estava vendo. Você nunca faz nada que Deus não está vendo. Tudo que você faz, Deus está vendo, seja para o crescimento ou para o encolhimento. E eu creio que vai fazer para o crescimento. Ele estava lá no invisível, sendo fiel a Deus. Quando chegou a oportunidade que todos iriam ver, parecia a arrogância de Davi. Parecia prepotência de Davi. Aquela confiança toda. Alguns do exército de Israel poderiam dizer, deixa esse Davi aí querendo aparecer. Quem é esse Davi aí se amostrando? E aí? Quem é esse Davi? Mas, o que parecia arrogância e prepotência,
não era arrogância nem prepotência, era confiança. Confiança desenvolvida em um lugar onde não existe arrogância nem prepotência, que é no lugar onde você está só você e Deus. Não existe arrogância diante de um leão quando você está sozinho. Não existe vaidade diante de um leão quando você está sozinho. Não existe vaidade, queridos, no crescimento que ninguém está vendo. Quando ninguém está vendo, não se desenvolve vaidade, nem prepotência, nem arrogância. O que se desenvolve ali é confiança em Deus. Sua confiança, ela cresce, é um crescimento no invisível. Que quando chegar a oportunidade que todo mundo está vendo, e o que poderia ser soberba ou presunção, que é achar que é maior do que é, não será presunção, porque você cresceu a essa estatura de confiança em Deus. Aleluia. Então ele estava lá e essa confiança foi percebida por Saul. Ele falou: o Senhor me livrou das mãos do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. E o resultado da história nós conhecemos. Ele foi contra Saul não, ele foi contra Golias, o filisteu, e ele prevaleceu contra Golias sem uma armadura, sem uma espada. Ele prevaleceu com algumas pedras e a confiança em Deus. Pedras sem a confiança em Deus, sem o favor de Deus, são só pedras. Mas pedras, queridos, na mão de uma pessoa que tem fé, confiança e o favor de Deus, é uma arma de batalha. Aleluia! É uma arma poderosa. Eu não sei quantos recursos você tem à sua disposição hoje. Pode ser que sejam limitados. Pode ser que sejam recursos frágeis, sem muito valor. Quem dá valor à pedra? Mas se você desenvolver confiança em Deus, fé em Deus, esses recursos que ninguém dá valor, por causa de estarem nas suas mãos e da sua confiança em Deus, esses recursos eles vão valer mais do que ouro. Esses recursos serão transformados em algo muito produtivo, assertivo, eficaz. Aleluia. Sabe, Davi, ele foi perseguido depois e ele se refugiou em uma caverna, chamada Caverna de Adulão. E a palavra fala que os homens que estavam em amargura, angústias e aperto chegaram até Davi. Homens que ninguém atribuía um valor. Homens em dificuldades. Ninguém queria esses homens por perto. Quem é que quer por perto de você um endividado? Todo mundo quer que chegue perto de você um rico, milionário. Senhor, manda um rico, milionário. E Deus está dizendo: rapaz, se você confiar em mim, se você confiar no meu favor, desenvolver a sua fé em mim, pode chegar um endividado perto de você e vai se tornar milionário. Aleluia! E o milionário transformado, ele vai saber que ele se tornou milionário por causa do favor e da graça de Deus. Porque, queridos, às vezes a gente chama um ente externo. Senhor, manda o bilionário para suprir as necessidades da igreja. E Deus não quer mandar não, queridos. Porque Ele sabe que se vier e suprir as necessidades da igreja, depois vai sair falando, dizendo: rapaz, aquela igreja é grande porque eu paguei as contas dela. Aquela igreja só tem prédio porque eu comprei e dei. Mas Deus quer levantar do seu povo homens e mulheres que eram quebrados, que não tinham condição, que sabem que não poderia fazer muita coisa, mas Deus vai levantar você, vai encher teus bolsos, suas contas bancárias, para que você venha suprir a obra de Deus na terra. Aleluia! E quando você comprar grandes prédios, grandes estruturas para o reino de Deus, você não vai dizer: a obra de Deus é grande porque eu financiei. Você vai dizer: Deus me abençoou para eu financiar. Deus me engrandeceu. Deus me fez próspero na terra. E o que eu der a Ele não é nada diante do que Ele me fez, do que Ele fez por mim. Isso faz toda a diferença.
Então aqueles homens se tornaram homens valorosos ao ponto de terem valentes de Davi. Homem que com uma espada venceu um exército inteiro. E a espada ainda não soltou da sua mão. Aleluia! Isso é maravilhoso, queridos. Existe um crescimento quando ninguém está vendo, lá numa caverna de Adulão. Ninguém está vendo, ninguém quer se associar, ninguém quer pegar junto. Mas você está ali não só para chorar, você está ali para crescer, para avançar, para progredir, para se tornar uma bênção cada vez maior. Tem algo acontecendo, queridos. Existem alguns sentimentos, eu coloquei aqui 3 sentimentos que nós precisamos lidar enquanto estamos em um estágio de crescimento invisível. A gente precisa lidar com algumas situações nesse momento, para você não desistir. Porque é nesse lugar que ninguém está vendo que muitas pessoas desistem. Muitos, a maioria, se não quase todos. Desiste quando ninguém está vendo. E o primeiro sentimento, diga sentimentos. É assim, sentimentos que eu preciso lidar no meu crescimento invisível. Você pode dizer, pastor, eu estou ouvindo essa mensagem, mas eu já passei por esse estágio. Meu crescimento hoje já pode ser visto pelos homens. É aí que você se engana. Sempre vai existir alguma área da sua vida em que você precisa crescer e que você ainda está pequenininho nessa área. Sempre há uma área que você precisa crescer. Alguns são gigantes na fé, para orar pelos enfermos. Mas não são grandes na fé para as finanças. Outros são grandes para finanças, mas não têm tanta fé para orar pelos enfermos. E isso são em várias áreas. Sempre tem uma área que a gente precisa alimentar essa área, nutrir, desenvolver, exercitar para que ela cresça. Em um estágio, o primeiro estágio sempre é o crescimento que ninguém vai ver. E é nesse ponto onde existe o crescimento invisível e você tem que lidar com alguns sentimentos. Diga sentimentos. E o primeiro sentimento que eu coloquei aqui é o sentimento de solidão e abandono. No invisível, você vai sentir solidão e abandono. Vai ter que lidar com esse sentimento. Você não vai ficar prostrado diante da solidão e do abandono, mas você vai precisar lidar com esse sentimento. Eu coloquei aqui, nesse tempo, muitas vezes, parece que você está sozinho. Ou até mesmo que foi abandonado pelas pessoas em quem você esperava, ou de quem você esperava ajuda. Davi poderia ter pensado, onde estão os meus irmãos? Para me ajudar e me defender aqui as ovelhas do meu pai. Ele estava lá, apacentando as ovelhas do pai, chega o leão. Estava só Davi. Cadê meus irmãos? Os homens treinados nas batalhas, eles são mais habilidosos do que eu para lutar contra esse leão. Ficou só eu aqui. Às vezes acontece isso, queridos. Você está lá numa equipe de bastidor. E você pensa, rapaz, eu sei que na igreja tem gente mais habilidosa do que eu, mas deixaram essa batata quente na minha mão. Talvez você nunca tenha lidado com esse tipo de sentimento. Mas se não, você vai lidar em algum momento da sua vida. Às vezes é na família, queridos. Tá lá, tem 7 irmãos na família. Aí tem que cuidar de um pai ou de uma mãe. E só tem você. E vem aquele sentimento, rapaz, cadê meus irmãos? Só ficou eu, parece que só tenho eu de filho nessa casa. Para cuidar do meu pai, para cuidar da minha mãe. Não, irmão, é algo que Deus está desenvolvendo na sua vida, que não vai ser desenvolvido na vida dos outros. É crescimento que você precisa ter, que nem todos terão. Nem todos vão precisar da estrutura que Deus está fazendo em você. Então você não precisa, queridos, olhar para todo mundo como se todo mundo fosse chegar onde você vai chegar. E gerar crítica, porque o inimigo ele lança esses dardos. Você está sozinho. Não tem ninguém com você. O pastor me enviou para fazer essa batalha e me abandonou. Nunca mais ligou para mim. Me deixou sozinho aqui. Meu chefe me enviou
para abrir essa empresa e não mandou mais ninguém. Não está dando dinheiro para fazer propaganda. Me abandonou. Sentimento de solidão e abandono no âmbito invisível. Sabe que ninguém abandona quem está lá nas plataformas? Quando o seu crescimento for notório, as pessoas vão querer estar perto de você. Aleluia. Não vai ser dificuldade você juntar muita gente perto de você. Aí, por um tempo, isso aconteceu comigo, queridos. Aqui na igreja. Logo no começo da igreja, a igreja tinha poucas pessoas, 10, 15 pessoas. E a gente, às vezes, eu chamava o ministro para vir ministrar a palavra aqui. E muitos não queriam vir. Eu vou fazer uma viagem de 500 quilômetros para ministrar para 10 pessoas? E esse tipo de sentimento quis vir. Na verdade, ele veio. Eu tive que lidar com ele. Não é quis vir, ele vem. Ele vem e ele quer ficar. Aí você tem que lidar com ele para ele não ficar. Não pode ter lugar de solidão e abandono no seu coração. Você tem que lidar e expulsar esse tipo de sentimento. No meu coração não tem lugar, mas ele veio, bateu a porta. Aleluia. E é interessante que naquela situação eu estava lá e eu comecei a pensar, é isso mesmo, nas igrejas grandes, ninguém rejeita um bom convite. Mas porque a igreja é pequena, eu estou te falando de algo que eu tive que lidar, queridos. Isso não ficou no meu coração, não. Isso quando chegou, que no mesmo dia eu resolvi. Porque graças a Deus que a comunhão com o Espírito Santo vai te deixar sensível à direção de Deus. E eu falando lá, né, e sempre sensível ao que o Espírito Santo tem a dizer, o Espírito Santo falou comigo rápido. Rapaz, se você não quer ter esse tipo de problema, de igreja pequena, cresça. Aleluia. Tem gente que diz, rapaz, todo mundo recebe o rico bem, mas o pobre quem quer receber? Se você não quer ter problema de pobre, fique rico. Mas como é que eu vou ficar? Siga o Espírito. Primeira dica, lide com o sentimento. Não tenha sentimento de pobre. Qual é sentimento de pobre? Estou sozinho. Ninguém é por mim. Estou abandonado. Amado, quem tem confiança em Deus nunca vai se sentir abandonado. O sentimento pode querer vir, mas não vai ficar em você não. Você vai saber, eu estou com Deus comigo. Deus está comigo. O Espírito Santo está nos nossos cultos. Aleluia, ele é um bom pregador. Aleluia. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, queridos. Então esse é um sentimento que você precisa lidar com eles. Existe outro tipo de sentimento que você precisa lidar? Tem muitos, eu só coloquei 3 aqui por causa do tempo. São sentimentos, eu só coloquei aqui os que eu já lidei com eles. E a gente pode falar o caminho que a gente já trilhou, não é, amados? Um segundo sentimento é desconfiança e falta de credibilidade. Desconfiança e falta de credibilidade. Eu estava conversando com um pastor experiente de uma mega igreja e que estuda também megas igrejas. E ele disse que normalmente uma igreja começa a crescer, uma igreja saudável, começa a crescer mesmo diante de uma sociedade depois que ela completa pelo menos 8 anos. Depois de 8 anos é que destrava o seu crescimento. Eu perguntei por quê? Ele disse porque até 8 anos a igreja ela lida com a desconfiança da sociedade. As pessoas precisam confiar naquele pastor, saber que ele não é um picareta, que ele não está ali e vai embora com o dinheiro do povo. E a comunidade fica observando aquele pastor. Estudiosos perceberam que igrejas que sempre estão trocando de pastor, todo ano troca de pastor, são igrejas que não vão crescer e que dificilmente essas igrejas vão ter milhares de pessoas. Normalmente elas são igrejas que ficam confinadas a um grupo ali, 100, 200 pessoas, igrejas familiares, igrejas que elas estão ali confiando nelas mesmas. E não cresce. Pode ser que uma ou outra cresça, mas a maioria não. Seria um crescimento acidental. Mas
A falta de confiança, ela sempre acompanha aqueles que estão nessa etapa de um crescimento invisível, onde os resultados ainda não são tão aparentes na sua vida. Mas depois de um tempo, quando você se mantém fiel e os resultados começam a aparecer, essa barreira da confiança, da desconfiança, ela é quebrada e as pessoas passam a confiar em você. Aleluia. Isso é muito importante. Você tem um histórico. Observa Davi aqui. Davi não teve a confiança imediata de Saul. Saul desconfiou. Menino, tu não pode lutar não contra ele. Tu é novo. Tu precisa ser experimentado ainda. Só que ele estava sendo experimentado. Só que Davi não estava vendo. Saul não estava vendo. Davi estava sendo experimentado, mas Saul não estava vendo. Então, é importante lidar com esse sentimento. Rapaz, ninguém confia em mim. Aí tem gente que desiste. Eu vou desistir, ninguém confia em mim mesmo. Não, permaneça. Persevere. Não confiam até o momento que eles vão começar a confiar. Eles não vão desconfiar para sempre. Agora, claro, se você começar a pisar na bola, aí a sua confiança vai ter que ser reconstruída. Reconstruída. Então, permaneça fiel. A sua fidelidade vai gerar confiança. Credibilidade está junto ali. A credibilidade vem com as suas respostas diante daquilo que foi confiado a você. Então, foi confiado uma missão e você cumpriu aquela missão com êxito. Você agora tem credibilidade. Você comprou e pagou. Você agora tem credibilidade. Sabe, queridos, antes, aqui para comprar alguma coisa não era tão fácil na igreja. Mas hoje é tão fácil para a nossa igreja comprar no mercado. Eu mando, às vezes, eu digo, ó, Paulo está indo aí pegar. Paulo comprou quantas vezes já sem dinheiro, Paulo, no mercado? Muitas vezes. Chega lá, pega, digo, ó, o pessoal já libera, depois chega lá o dinheiro. Por quê? Porque existe crédito. Crédito que não é dado por banco. Crédito que é dado por credibilidade. Está comigo, queridos? Credibilidade vale mais do que dinheiro. Então você precisa lidar com a falta de credibilidade e com a falta de confiança. Eu coloquei aqui, as pessoas precisam ver resultado. O resultado do seu crescimento para confiar em você e atribuir credibilidade. Note que Saul não acreditava em Davi. Então valorize cada oportunidade no invisível, pois elas criam um histórico de vitórias e de experiências com Deus. E o terceiro sentimento que nós precisamos lidar com eles, eu gostaria até de chamar o Ministério de Música, é o sentimento de recursos naturais limitados. É quando a gente tem que lidar com aquele sentimento. Rapaz, eu não tenho o suficiente. Eu não tenho dinheiro o suficiente. Eu não tenho pessoas o suficiente. É parecido com um sentimento de solidão. Porque solidão está mais relacionado a pessoas, com você, a amizades. Mas esse sentimento aqui é um sentimento de fraqueza, de incapacidade, por falta de recursos. Ok, queridos? É aquele sentimento de impotência. Rapaz, eu gostaria de comprar isso, mas eu não posso. Eu gostaria de realizar isso, mas eu não posso, porque eu não tenho o recurso suficiente. Você está comigo, queridos? Alguém aqui já passou por essa situação? Impotência, recurso limitado. Sabe, a palavra de Deus fala que Cristo se fez pobre para que por sua pobreza nos tornasses ricos. Essa palavra pobre que Cristo se fez é a palavra pitoco. E pitoco significa, a ideia é de impotente. Alguém incapacitado. Impotente para realizar um objetivo.
Incapacidade de realizar os seus alvos, de chegar no lugar por falta de recursos. Mas Cristo, ele se fez impotente. Cristo, ele foi sozinho para a cruz. Quando disseram, médico, salva-te a ti mesmo. Não tem poder para curar todos, cura a ti mesmo. Jesus, ele estava tomando o nosso lugar de impotente. Não, eu vou ficar aqui sem poder para me tirar daqui, porque eu estou assumindo o lugar daquele que não tem poder para sair dessa cruz. Ele estava assumindo o meu e o seu lugar. Ele se fez pobre para que pela sua pobreza nos tornasses ricos. O que é o contrário. É capaz de realizar todas as coisas. Então, lide com esse sentimento de impotência e de recursos ilimitados, de não tenho e não posso. Porque em Cristo você pode todas as coisas. Quando o inimigo vier, traz na sua mente, ei, você é pobre, você não pode isso. Aí você diz, eu não sou pobre, eu sou rico. Cristo já levou a minha pobreza, eu sou rico. Mas onde está o dinheiro? Na boca do peixe. Aleluia. Onde está o dinheiro? Na boca do peixe. Glória a Deus. Onde estão os pães? Na multiplicação. O diabo vai dizer, ei, você não pode dar, porque você não tem nem para você. Aí você quebra a espinha de Satanás, pisa na cabeça dele como dando, distribuindo. Eu vou dar e vai sobrar. Aleluia. Eu não aceito o sentimento de pobreza e de miséria, porque eu nem sou pobre nem sou miserável. Em Cristo eu sou rico e sou abençoado. Diga isso, em Cristo eu não sou pobre nem sou miserável. Em Cristo eu sou rico e abençoado com toda sorte de bênçãos. Aleluia. Aleluia. Então esse sentimento não pode entrar no seu coração. Não deixe. Feche a porta na cara dele. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel capítulo 2, no versículo 8. Você pode ficar de pé, pode abrir a sua Bíblia de pé. Aleluia. Davi, queridos, não tinha uma armadura. Davi venceu Saul. Saul não, né, queridos? Só quero dizer que Davi venceu Saul. Davi venceu Golias sem uma armadura, sem uma espada. Ele não tinha esses recursos. Nem armadura, nem espada. Mas venceu Golias. Eu te pergunto, Davi, ele nunca teve uma armadura? Chegou um momento que Davi teve uma armadura, né? Davi nunca teve uma espada? Não, chegou um momento que Davi teve uma espada. Mas para vencer Saul, para vencer Golias, Davi mostrou ao mundo, queridos, que não era a armadura nem a espada dele que pode vencer. Sabe, amado, você pode ter uma grande empresa e o inimigo vai dizer, você não vai poder ter porque você não tem dinheiro. Sim, você vai mostrar ao mundo que você pode ter mesmo sem ter dinheiro. Mas vai chegar o tempo que você vai abrir outras com dinheiro. Muitas outras batalhas Davi venceu com armadura e com espada. Davi não foi para todas as batalhas desarmado e sem espada, porque um dia ele venceu Golias só com uma pedra. Ele não saiu o rei, o guerreiro das pedras. Davi não é conhecido como o guerreiro das pedras. Aleluia. Mas Davi é conhecido como aquele que não encontra limitações, não procura desculpas para o fracasso, procura o favor de Deus. Independente, querido, da situação, você tem Deus. Aleluia. Davi viveu dentro de uma caverna, a caverna de Adulão. Morou um tempo dentro da caverna, mas ele passou a vida toda dentro da caverna? Não. Ele viveu também no palácio.
Davi estava bem com Deus, ouvindo Deus na caverna de Adulão, ouvindo Deus, quando ele teve a oportunidade de cortar o manto de Saul. Na caverna ele ouviu Deus no palácio. Aleluia. Ah, pastor, hoje, como o senhor disse que eu sou rico hoje, eu não tenho casa de rico, eu não tenho carro de rico, eu não tenho roupa de rico, eu não tenho conta bancária de rico, mas você tem um espírito de rico. Aleluia. Você tem um pai que é o dono do ouro e da prata. Você tem a graça e o favor de Deus sobre a sua vida hoje. Está aí com você hoje. É tudo o que você precisa. E agora nós vemos Deus falando a respeito de Davi. Em 2 Samuel, no capítulo 2, no versículo 8, Deus usa o profeta para falar e dar um testemunho. Como Deus vê Davi? E está escrito, olha o que Deus manda o profeta dizer. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Aleluia. Você lembra Davi falando para Saul? Deus foi comigo com o leão e com o urso. Deus estava comigo. Uma coisa, queridos, é você dizer que Deus está com você. Outra coisa é Deus dizer, eu estou com você. Davi disse para Saul, Deus está comigo, Deus foi comigo. Agora olha o que Deus está dizendo. Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada. Aleluias. Tomei-te da malhada. Eu tirei você, Davi, lá das ovelhas do seu pai. Eu encontrei você, Davi, na malhada, nas ovelhas do seu pai. E eu tomei-te de lá, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Aí Deus diz, e fui contigo, porque por onde quer que andastes, eliminei os teus inimigos de ti, e te fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Deus disse, aí diga a Davi, Davi, eu te tirei de trás das malhadas, e eu fui contigo, eu é que estava diante de ti, derrotando os teus inimigos. Cada vitória que você teve, eu estava lá, eliminando os teus inimigos. Aleluia! Eu te fiz grande como só os grandes. Você era pequeno por trás das malhadas, mas eu te tirei de lá. Eu fui contigo, eu estive contigo, eu venci com você as batalhas e eu te fiz grande. Eu te dei crescimento. É de Deus que vem o crescimento, queridos. Sabe de uma coisa? Deus quer dar crescimento a você. Deus vai tirar você de trás das malhadas. Aleluia! Você vai crescer como só os grandes dessa terra. Ah, Senhor, mas crescimento só no céu. Não, Deus está dizendo, eu te fiz grande como só os grandes da terra. Aleluia! Agora você está pronto? Aleluia! Você pode levantar as suas mãos. Pai querido e amado, eu quero orar pelo teu povo, Pai, está aqui nessa manhã. Eu creio que eles não vieram à toa para esse lugar. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, teu favor, a tua graça estendida sobre a vida deles, e que nos lugares do crescimento invisível, onde estará só eles e o Senhor, eles venham desenvolver a confiança, níveis de confiança maiores do que aquele que Davi teve, Senhor. Porque hoje eles têm um Espírito habitando dentro deles. Em nome de Jesus. E que essa confiança esteja lá no momento da necessidade. Em nome de Jesus. Eu oro e te peço, Pai, em nome de Jesus, que esse tempo seja um tempo proveitoso. Um tempo
de esticá-los, de fortalecê-los. Um tempo, Pai, onde as estruturas deles estarão sendo forjadas, bem firmadas no Senhor, para que na hora da oportunidade eles não venham quebrar. Pelo contrário, Pai, eles venham estar prontos, fortalecidos. Aleluia! Oh, aleluia! Vamos cantar essa canção? Tu és bom, em todo tempo és tão bom, justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és tão bom, justiça está em ti, teu amor é pra sempre, sempre, sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero orar por você, queridos, que está aqui e está vivendo fases como essa. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, mas fases onde bate o sentimento da solidão ou da limitação. Primeiro eu quero dizer, você não está sozinho. E segundo, eu quero dizer, você não está limitado. Então levanta as suas mãos, eu quero orar por você. Pai querido e amado, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que todo sentimento, Pai, de solidão, de abandono, esse sentimento venha se render ao sentimento de que o Senhor é o nosso amparo e escudo, e que está conosco, é um socorro bem presente todos os dias. Que ainda que uma mãe abandone o filho que amamenta, o Senhor todavia jamais se esquecerá de qualquer um de nós. Em nome de Jesus. E eu oro também, Pai, por todo sentimento de limitações, onde todos os recursos parecem não existirem, Pai, ou até mesmo que existam, parecem não estarem disponíveis ou acessíveis. Eu creio, Pai, que o Senhor não nos deixa sem uma resposta, sem uma solução. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, revela o teu braço poderoso, Pai, para assim como Davi conseguiu prevalecer contra aquela dificuldade e sair vitorioso, os meus irmãos venham prevalecerem e saírem vitoriosos diante das necessidades, diante das dificuldades, diante dos desafios que há pela frente. Com Davi foi com pedras de um ribeiro. Com eles eu não sei, Pai, mas o Senhor sabe. E eu te peço, Senhor, mostre em nome de Jesus quais são as pedras do ribeiro para cada um deles. Que os nossos olhos, Senhor, não estejam em armaduras, em espadas, em exércitos, mas que os nossos olhos, Pai, estejam postos em Ti. De onde vem o nosso socorro? De onde vem a nossa ajuda? Em nome de Jesus. Porque estamos certos, Senhor, de que não estamos entrando para tentar vencer, mas que a vitória já é nossa. Porque o Senhor já venceu, já é em Ti, e nós cremos que não estamos sós.
Nós cremos que o Senhor está conosco. Nós cremos que o Senhor vai adiante de nós, que o seu exército é poderoso e vai adiante de nós. Oh, aleluia. Senhor, vai aonde o nosso argumento não pode ir. Vai nos corações, Pai. Toca nos corações, em nome de Jesus. Aleluia. Está feito, queridos. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui com alguma dor ou alguma enfermidade. Vocês podem sentar. Aleluia. Quantos podem dar glória a Deus?